Eu tô falando que isso aqui tá melhor que qualquer seriado que eu já assisti. Agora, a namorada do Vorcaro fugiu. Ela seria, né, ou foi convocada para comparecer na CPMI do INSS. E aí, de repente, ninguém consegue encontrar ela mais. Ela dá um desaparecido, ela dá um sumiço. Ela, que há algum tempo atrás soltou uma nota dizendo que havia separado do Vorcaro e não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, mas daí se descobre que o Vorcaro tinha criado um trust para passar todo o seu patrimônio para a Marta Graeff. Que coisa, que coincidência, né? Ocultação de patrimônio. A Marta tá morrendo de medo, é claro. Se ela chega lá no CPMI, vai ter que mentir e vai ser dada a voz de prisão. Só que não vai ser tão fácil assim fugir. Então, olha só. CPI e CPMI não localizam a ex-noiva de Vorcaro e avaliam coercitiva. O que é coercitiva? A polícia, a mando da CPI, vai até a Marta Graeff levar ela obrigatoriamente, sob força, para a comissão para poder prestar esclarecimentos. Olha que situação que a gente chegou. Marta, vá lá, fale toda a verdade. Seu namorado vai passar o resto da vida preso se você não contribuir com ele falando a verdade. Marta, às vezes você sabe, você pode falar para o Brasil o que foi que o Moraes ficou de obstruir, ficou de bloquear, por que o Dias Toffoli recebia tanto dinheiro, porque o que a gente percebeu é que seu marido conversava tudo com você, era uma relação muito íntima que vocês tinham. Né? Então, olha só, eu quero mostrar esse vídeo aqui. Vamos lá, assiste aqui. Ótimo dia, ótimo domingo para você, quem acompanha a gente. Essa é uma pergunta que a CNN fez aos colegiados, tanto a CPI do crime organizado e a CPMI do INSS no Congresso Nacional. E o que os parlamentares dizem é, se não houver uma ida, um comparecimento da ex-noiva do Daniel Vorcaro, a Marta Graeff, eles avaliam determinar uma condução coercitiva, que é uma medida que a pessoa é obrigada a ir e que não está sendo mais usada aqui no Brasil após uma súmula, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Mas os parlamentares, com esse poder de polícia, que é uma comissão de inquérito, eles avaliam essa condução coercitiva para a ex-noiva do Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro que continua preso na polícia. Ex-noiva, né? Fizeram um noivado de 200 milhões de reais na Itália, e aí quando ele é preso, ela fala que eles não estão juntos mais, mas recebe o patrimônio. Federal. Mas por que, Carol, que a ex-noiva foi convocada, que é diferente de um convite, ela é obrigada a ir para as duas comissões, um depoimento inclusive marcado para amanhã, já na segunda-feira? É porque há uma suspeita de que o Daniel Vorcaro ocultou o patrimônio, passando alguns bens, inclusive abrindo um trust no nome da Marta Graeff e ocultando patrimônio, enviando bens para o nome dela, segundo inclusive mensagens trocadas entre os dois em posse da CPMI do INSS, essas mensagens que foram analisadas pelos parlamentares. Então o colegiado aprovou essa convocação, mas eles não estão conseguindo localizar a Marta Graeff, que mora nos Estados Unidos há 20 anos, pelo menos. E ela que ficou noiva, teve um relacionamento com o Daniel Vorcaro por mais de um ano. E nessas mensagens, inclusive, que a própria CNN também teve acesso, há muitas trocas de informações do Vorcaro, falando de autoridades, falando de ministros, falando de pessoas do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal também, e outras pessoas também do setor financeiro, como banqueiros. Por isso que a CPMI do INSS e a CPI do crime organizado querem tanto ouvir a ex-noiva do Daniel Vorcaro para ajudar nas investigações. Quando a gente trouxe uma informação desse envio de bens do Daniel Vorcaro para a Marta Graeff, a gente conversou com a defesa dela, o advogado Lúcio de Constantino, e na época ele disse que ela não tem nada a ver com isso, teve um breve relacionamento e que o patrimônio dela continua igual. Mesmo um breve relacionamento no que o cara fez uma festa de noivado de 200 milhões lá na Itália. É um breve relacionamento. Antes do relacionamento e após terminar o relacionamento com o Daniel Vorcaro. Então a gente tem que continuar acompanhando para saber se ela vai ser localizada amanhã ou não, e a condução coercitiva. Estão tentando entrar em contato com ela, tentaram os telefones e os e-mails, ela não respondeu nenhum. Obviamente ela não vai comparecer amanhã, vai ser obrigada a ter uma coercitiva, só que o que a gente precisa é prolongar, né, a extensão, né? A gente precisa prorrogar essa CPMI do INSS, e o André Mendonça é o relator dessa prorrogação, e a gente, porque o Alcolumbre está fazendo de tudo para enterrar essa. Cara, olha que loucura, o presidente do Senado é um dos caras que mais está protegendo o maior esquema de corrupção e os corruptos envolvidos no Brasil, da história brasileira. Como que esse cara virou presidente do Senado, cara? Você entende a importância de fazer presidência do Senado agora? É por isso que a gente tem que criar um trabalho, um movimento, uma onda de conscientização da importância de fazer maioria no Senado no ano que vem. Nunca foi tão importante um voto para Senado como foi agora, para a gente fazer um presidente do Senado, para que esse sim possa dar início a um processo do impeachment. Aí vai vir Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino, essa porcariada toda que está se ocupando, que sequestrou a instituição da Suprema Corte Federal. Mas é isso, voltando ao assunto que eu fiquei meio chateado aqui. A namorada do cara, a ex-noiva, desapareceu, foge
com o patrimônio que o Vorcaro passou para ela. Olha que gracinha, cara. O amor é lindo, né? Marta, delata tudo, senão você também vai acabar indo presa. Vai logo fazer o seu acordo de delação, porque o Vorcaro vai delatar e pode muito bem colocar para cima de você algumas coisas, te culpar, igual o Lula culpou a Marisa. Então, seja esperta, Marta. Vai lá, faça o acordo de delação, fala tudo, que você pode sair dessa sem pena nenhuma. Tá? Você consegue. O Vorcaro não, mas você consegue.